Você lembra do sabor da última coisa que você comeu hoje? De verdade? O sabor, a textura. Eu sou a Tiane e essa playlist é sobre uma coisa só: estar aqui. E hoje, na mesa. Nos próximos minutos eu vou te mostrar como comer com atenção plena, sem dieta, sem regra, sem cobrança, só presença. Antes de começarmos com o tema, eu já vou te pedir para você deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal também aqui embaixo, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, tanto sobre essa playlist que é Mindfulness no dia a dia, meditação e yoga. Agora voltando ao tema do vídeo. Se você assistiu ao primeiro vídeo que eu falei sobre o que é Mindfulness, se você não assistiu, eu recomendo que assista, eu vou deixar no card aqui em cima, em um dos dois lados aqui vai aparecer para você. A gente discutiu o que era Mindfulness. E o que é Mindfulness? É simplesmente você voltar para o presente e notar o que está acontecendo nesse momento. Você traz a sua atenção para o agora, inclusive quando você está comendo. Talvez você já tenha ouvido falar a expressão em inglês de comer com atenção plena chamada mindful eating. E talvez você tenha associado essa palavra como dieta, a comer direito, a comer bem, a comer certo. E não, não é nada disso. Não é bem assim o que significa mindful eating. O mindful eating, comer com atenção plena, não é sobre o que você come e nem o quanto você come. Ele é sobre como você está e o quão presente você está enquanto você come. É você trazer o sabor da comida de volta, a textura. É voltar a atenção de fato para a refeição. É você comer de fato. E quando isso acontece, a sua relação com a comida muda de uma forma instantânea. A sua relação se torna muito mais leve, muito mais harmônica com a comida. E também, por óbvio, muito mais gentil. Agora eu te convido a fazer uma pequena reflexão. Pensa no seu último almoço. Onde estava a sua atenção enquanto você almoçava? Estava no seu celular? Estava na sua caixa de e-mail? Estava nas suas tarefas que você tinha que fazer naquele dia? Ou na série que estava passando na sua televisão ou no seu celular? A verdade é que, atualmente, a gente nunca ou quase nunca come comendo, entendeu? A gente nunca está só comendo. A gente come trabalhando, a gente come enquanto a gente fica rolando o feed do celular, a gente come enquanto assiste televisão, a gente come resolvendo a nossa vida. E quando a gente percebe, o prato acabou, a comida acabou e a gente nem percebeu, a gente não sabe nem o que a gente comeu, não sabe a textura, não sabe o sabor, não lembra de nada. Você comeu, mas não saboreou. Encheu o estômago, mas não matou a sua vontade de comer. E às vezes nem era vontade de comer comida de verdade. Como vocês sabem, e eu comentei lá no primeiro vídeo, eu tenho TDA. Então, para mim, fazer as coisas no automático é quase uma coisa natural minha desde que eu me conheço por gente, inclusive comer. Eu comia rolando feed, assistindo TV, pensando nas minhas tarefas, no que eu tinha que fazer no dia, na próxima semana, no próximo mês. E isso para mim era normal. Eu não conhecia outra coisa, além desse mundo em que eu vivia. Por sorte, eu vi que isso não era normal e eu fui buscar maneiras de viver de uma maneira um pouco mais plena, com um pouco mais de atenção plena. Mas, como eu já disse também no vídeo passado, felizmente, comer com atenção plena não exige que você tenha a mente quieta. Você pode praticar o mindful eating com a mente que você já tem. Não importa que mente é essa, porque a prática não é com o objetivo de você não se distrair. A prática é você perceber quando você se distraiu e então você escolhe voltar a sua atenção para o presente, nesse caso no prato, na comida, naquilo que você está comendo. Tá bom, Tiane, e o que é comer com atenção plena? Como é que você definiria o que seria comer com atenção plena? E para isso eu vou pegar emprestado a definição que eu coloquei lá no primeiro vídeo adaptada para o Mindful Eating. Comer com atenção plena é trazer a sua atenção de propósito para a experiência de comer, com curiosidade e sem julgamento. Então, o que é isso? É você pegar o alimento, seja ele qual for, e você perceber, por exemplo, a cor. O que você vê? Quais são as cores desse alimento? O que ele apresenta? Qual é o formato dele? Qual é a textura? Quando você toca, o que você sente? Como você sente? Quais cheiros você sente? Qual é a temperatura que aquele alimento está?
quente, tá frio, temperatura ambiente. É sentir a textura daquele alimento dentro da sua boca mudar conforme você mastiga. É notar quando o corpo dá sinal de fome e quando ele dá sinal de que ele já está satisfeito. O Mindful Eating é voltar a comer com os sentidos e não só com a pressa. Existem duas autoras americanas que elas foram pioneiras em estudar a questão do Mindful Eating. A primeira é a Jen Chozen Bass e a segunda é a Jan Chrysler. As duas publicaram livros sobre o Mindful Eating, o que é o Mindful Eating e como praticá-lo. Eu vou deixar o livro delas, o link de ambos os livros aqui na descrição. Lembrando que, infelizmente, até onde eu pude pesquisar, que geralmente eu pesquiso na Amazon, esses livros não estão traduzidos em português. Ou eles estão em inglês ou eles estão em espanhol. E a Jan Chozen Bass, ela tem um conceito do que é Mindful Eating, que é bem interessante, eu acho também que é bem didático, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui. Para quem não sabe quem é a Jen Chozen Bass, ela é médica e ela também é professora de meditação. E ela, quando ela descreve o Mindful Eating, ela diz que Mindful Eating é como reaprender a comer com presença, em vez de comer no piloto automático. Então é você reaprender a comer. Para ela, o Mindful Eating não é uma nova habilidade, que é bem aquela coisa do que é mindfulness. Você não aprende uma habilidade nova, você reaprende aquilo que você perdeu ao longo do tempo e você nem percebeu, que é a sua atenção. Agora eu vou citar algumas coisas, eu vou dizer o que é não comer com atenção plena, o que não é mindful eating. Primeira coisa, não é dieta, não tem cardápio, não tem proibição e não tem alimento bom ou ruim. Segunda coisa, não é contar caloria, não é você pesar a comida, não é você medir porção, nada disso. Terceiro, não é sobre comer certo, porque aqui no Mindful Eating não existe o conceito de certo ou errado, só está. E por último, não é mais uma lista de cobranças na sua tarefa que você tem que fazer de maneira perfeita. Aqui não exige perfeição. Aqui se trata de presença. É você prestar atenção em quem come. E quem está comendo? Você. Também eu queria deixar aqui um aviso, tá? Um lembrete que é super importante. Esse vídeo não é de maneira nenhuma uma crítica com relação à dieta, a pesar comida, a medir porção e a se consultar com um nutricionista. Muito pelo contrário, tá? O Mindful Eating, ele é uma técnica, eu não diria uma técnica, mas ele é uma ferramenta, esse acho que seria o termo mais correto, ele é uma ferramenta complementar ao seu tratamento, seja ele qual for, e é uma ferramenta também para que você coma com um pouquinho mais de presença, tenha uma relação um pouquinho melhor com a comida. Mas o Mindful Eating, ele não substitui de maneira alguma a sua consulta ou a sua ida a algum nutricionista, principalmente se você tem diabetes, se você tem hipertensão, se você tem alergias, obesidade, intolerâncias e por aí vai. Eu vou dar eu como exemplo, tá? Eu sou alérgica à caseína e eu passo em consulta com a nutricionista. Porque além da minha alergia à caseína, eu sou uma pessoa mais ativa. Ativa no sentido de praticar mais atividade física intensa mais vezes por semana. Então, eu passo sim com uma nutricionista e eu recomendo que todos façam o mesmo. Principalmente se você quer mudar a sua relação com a comida. Porque, é como eu disse, o Mindful Eating ele é uma ferramenta, mas ela por si só pode ser que não seja suficiente, na maioria dos casos não é. Durante esses 4, 5 anos que eu ando estudando sobre mindfulness e, por consequência, o Mindful Eating, eu percebi uma coisa que é meio assim, a gente sabe que existe, mas ela não é tão óbvia. Existem vários tipos de fome, não existe só um tipo de fome. E nem todas essas fomes são fome de comida de verdade. Então a primeira fome que eu percebi é a fome dos olhos. Então você olha para algo e aquilo te atrai.
aquilo é bonito, aquilo é todo montado de uma maneira assim incrível, e aí a vontade aparece. Talvez porque você já comeu alguma coisa parecida com aquilo antes, você já tem ideia de qual sabor tem, e aí vem aquela vontade, mesmo se você não tiver de fato com fome. Então vou dar um exemplo, né, eu adoro brownie, adoro. E quando eu vejo um brownie, uma foto de um brownie bem montado, em um prato assim, todo enfeitado, bonito, nossa. E aí nós temos a segunda fome, que é a fome da nossa boca, que busca por mais aquele sabor ou mais aquela textura específica. Quer um exemplo? Pessoas que gostam de, por exemplo, salgadinho. Eu vou dar aqui o exemplo de Ruffles. Você pega lá a batata Ruffles e começa a comer. Às vezes, o que você mais gosta nela pode ser o sabor dela, ou pode ser a textura, ou pode ser ambos. E você gosta tanto que você quer mais. Por isso que é muito comum uma pessoa comprar um pacote de Ruffles e comer aquilo inteiro sozinho. E às vezes ela não tá com fome, aquilo não é fome. Ela come um, ela gosta, aquele gosto, aquela textura chama tanto a atenção dela, ela fala: "Não, eu quero mais", e começa. A terceira fome é a fome do estômago, aí já é aquela fome física, aquela fome que o seu corpo, ele resmunga quando ele de fato está com fome. Aqui a gente fala mesmo de fome, fome de fato, de comida de verdade. E existe a quarta fome, que eu às vezes chamo de fome do coração, e muitas outras pessoas você pode encontrar por aí chamam de fome emocional. É aquela fome que aparece quando você está cansado, quando você está ansioso, quando você está estressado, quando você está às vezes sozinho, se sentindo muito sozinho, e você não sabe o que fazer, o que pensar. E aí a comida, nesses casos, acaba virando uma espécie de refúgio. Eu citei aqui as 4 fomes, então é importante dizer que nenhuma dessas 4 fomes é errada. Até mesmo a fome emocional é legítima. Todos nós aqui, em algum momento, já comeu por afeto, por memória, por carinho consigo mesmo, ou porque estava ansioso, ou porque estava cansado, e tá tudo bem. E você provavelmente não fez isso só uma vez, você deve ter feito várias e provavelmente você vai fazer isso de novo em algum momento da sua vida e tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Entenda, a prática do mindful eating, do comer com atenção plena, não é você cortar, você tentar exterminar nenhuma dessas fomes. A prática é você perceber qual dessas fomes está pedindo a comida naquele momento. Porque quando você percebe qual das fomes está pedindo comida, você ganha consciência e você consegue escolher. E ali você pode escolher, não, isso aqui é fome emocional, isso aqui é fome dos olhos, isso aqui é fome da boca. E dali você escolhe. Você tem esse espaço em que você se observa e você pode escolher se você de fato quer satisfazer aquela fome ou não, ao invés de você reagir no automático. Quando você vê, você já está comendo, e aí quando você termina de comer, você se sente culpado, aí você fica frustrado, se sente mal, se sente uma bosta, porque eu não consigo fazer dieta, porque eu não consigo parar de comer, e blá, 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 blá. Já me conta aqui nos comentários, quais dessas fomes que eu citei você costuma mais sentir no seu dia a dia? Agora, eu vou te propor uma prática de Mindful Eating bem curtinha, que vai ser menos de 2 minutos. Então pega algum alimento pequeno que você tem aí perto, pode ser alguma castanha, pode ser uma amêndoa, pode ser um tabletinho de chocolate ou alguma fruta também pequenininha. No meu caso, eu vou pegar uma uva passa, para quem gosta de uva passa, também serve. Enfim, pega o que você tiver. E se você não tiver nada agora, você pode assistir, pode acompanhar como que eu vou guiar e você pode imaginar, trazer isso para sua imaginação ou até mesmo fazer depois. Você escolhe. Pegou alguma coisa? Vamos usar? Ó, aqui está a minha uva passa. Primeira coisa que você vai fazer, você só vai olhar para esse alimento. Por mais pequeno que seja, olha para ele. Olha atentamente. O que que você vê? No meu caso, eu tô com uma uva passa. Eu vejo que ela é um alimento enrugado, seco, até de tocar, ela é seca. É bem escura, uma cor muito, muito escura, quase preta. Segunda coisa, você vai colocar perto do seu nariz, porque você vai sentir o cheiro desse alimento.
Verifique se ele tem algum cheiro, se você sente algum cheiro. No meu caso, eu sinto um cheiro muito suave. É um cheiro de uva, muito, muito suave, mas eu também tô sentindo o cheiro de castanhas aqui, porque essa uva passa, ela estava misturada junto com as castanhas. E eu acho que ela inspirou, ela deu uma grudada no cheiro, sei lá. E no seu caso, se você pegou uva passa, uma fruta, o que quer que seja, o que que você sente? Qual que é o aroma que você sente nesse seu alimento? É forte, é leve? O meu é muito suave, muito leve. O que que você sente? Então vai, por fim, você vai pegar o alimento e vai colocar na boca e vai mastigar devagar. Bem devagar mesmo, assim. Mastiga da maneira mais lenta que você conseguir, para você sentir a textura em cada detalhe, sentir que sabor que tem, como muda conforme você mastiga. A textura muda, o sabor muda. Repara nessas coisas. Repara também que muitas vezes você vai ter vontade de engolir rápido. E ali você dá uma segurada. Você fala: "Não, eu quero engolir, mas eu vou mastigar mais um pouquinho para sentir mais a textura, ver se o sabor fica mais nítido, se espalha mais", e você vai mastigando. Isso que a gente acabou de fazer, foi um exercício muito simples, foi comer com atenção plena. E provavelmente nesse simples exercício você sentiu mais sabor do que a refeição inteira que você comeu no seu almoço, seja de hoje, seja de ontem, ou de qualquer outra refeição também. A diferença, eu quero que vocês percebam e eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo se vocês concordam comigo, que a diferença não está na comida, não é aquilo que você come. A diferença é aonde estava a sua atenção no momento em que você estava comendo. Bom, agora chegou a hora de desfazer alguns mitos que aparecem, que eu vejo por aí, com relação ao mindful eating. Primeiro mito: é uma forma de comer menos, é uma forma de perder peso, de emagrecer. Não. O mindful eating, ele não tem nada a ver com o volume da comida, o quanto você come. Não tem nenhuma meta com número, qualquer que seja. O que acontece é que ao você sentir, de fato, a vontade de comer e também quando o seu corpo fala da saciedade, ele te mostra que ele está satisfeito, a sua relação com a comida fica muito mais tranquila. Mas isso é consequência da presença que você depositou naquele momento, e não porque você tinha um objetivo a alcançar. Segundo mito: preciso comer devagar o tempo todo, todas as refeições, para o resto da vida. Não, não é bem assim. A gente sabe que tem dias e dias e cada dia é um dia. Tem dia corrido, tem dia que você só consegue comer rápido, tem dia que você mal consegue comer. E quando você consegue comer, você come do jeito que dá, da forma como você está naquele momento. A proposta do Mindful Eating não é a perfeição, não é você alcançar a perfeição em todas as refeições o tempo todo. Aqui não é performance. O Mindful Eating é simplesmente você escolher uma refeição, seja lá qual for. Escolhe uma. E naquela ali, você vai comer com total presença, mesmo que você escolha de maneira ocasional, mesmo que não seja todo dia. Mas quando você escolher aquela refeição específica, você vai estar inteira nela, você está ali de fato só comendo. Terceiro mito: se eu comer algo ruim, eu falhei. Então, não. Porque no Mindful Eating não existe falha. No Mindfulness, de uma maneira geral, como eu disse no vídeo passado, não há um conceito de certo, errado, bom ou ruim. E aqui eu vou puxar um gancho que eu acho muito importante sobre o yoga e sobre os yamas. Os yamas, eles são condutas éticas que nós praticamos com o próximo. Então, que nós temos um yama dentro do yoga chamado ahimsa. Ahimsa significa não violência. Mas muitas pessoas, quando veem esse yama, ahimsa, acreditam que a não violência se trata somente assim, a violência física, principalmente contra as outras pessoas. Mas a ahimsa é algo muito mais profundo. Ele não se trata só da violência física e não trata só da violência contra o próximo. Ele fala de você não cometer violência contra você mesmo. E não é só violência física, é aquela violência mental que a gente comete praticamente o tempo inteiro, quando a gente se culpa, quando a gente briga
com a gente mesmo, quando a gente acha que a gente não é bom o suficiente, quando a gente acha que a gente não faz nada direito, quando a gente acha que a gente falhou e que a gente só falha e que o nosso destino é falhar. Comer com atenção plena é o contrário de você se punir por aquilo que você comeu. O que que é essa atenção plena ao comer? É você olhar para a comida e para o seu próprio corpo com pura gentileza. E aqui nós vamos agora para o último mito. Eu preciso de um ambiente perfeito, silencioso, para praticar a atenção plena. Também não, você não precisa estar em um ambiente perfeito, com todo mundo quietinho, lá na natureza, zen. Não, você pode aplicar o Mindful Eating na sua mesa, tanto em casa enquanto você come, você pode aplicar isso no trabalho. Basta apenas você estar presente na sua primeira garfada, ou se não na sua primeira mordida. A primeira mordida, a primeira garfada que você pensa assim: "Essa aqui eu vou comer com total presença". Isso já é a prática de Mindful Eating. Comer com atenção plena é para quem come, ou seja, é para todo mundo. E agora você deve estar se perguntando também: "Tatiane, mas como que eu começo? Por onde eu começo? Eu sei que tem muita coisa, tudo muito bonito aparentemente, mas por onde eu começo? Eu não sei aonde começar". Bom, primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: você não precisa fazer uma mudança radical, você não precisa transformar nesse momento todas as suas refeições, toda a sua rotina, até porque provavelmente isso vai ser impossível e você vai se frustrar, nesse processo, porque você vai perceber que você mudar tudo de uma vez não dá. E aí vai vir a frustração, vai vir a culpa, então não tente mudar tudo de uma vez. Comece pequeno, comece de uma forma que aquilo caiba na sua vida, na sua rotina, porque cada um tem uma vida, cada um tem uma realidade. E aqui eu vou dar algumas dicas do que você pode experimentar, de como que você pode começar. Exemplo que eu dei antes, a primeira garfada, então você pode colocar, por exemplo, durante todas as minhas refeições eu vou estar 100% presente na minha primeira garfada, ou se não na minha primeira mordida. Outra dica também que eu dou é o seguinte, toda a prática de atenção plena, como o próprio nome já diz, é importante você ter o mínimo de distrações possíveis. E uma distração que nos toma e que nos torra o dia inteiro é tela. Seja celular, seja computador, seja televisão. Então, toda vez que você for praticar qualquer atividade que você se comprometa em estar de fato com a sua atenção ali, você vai tirar da sua frente, você vai desligar todo tipo de tela. Então, deixa o celular longe, computador longe, televisão desligada. Então, todas as suas refeições que você for praticar o Mindful Eating, ou pelo menos, eu acho que é melhor ainda, se você puder escolher pelo menos uma refeição sua, você vai escolher uma só e vai falar assim: eu vou desligar todas as telas. Eu vou tirar todas as telas de perto de mim. Tira celular, tira computador, tira televisão e você vai ficar focada naquilo. Uma outra dica também que eu dou: antes de você comer, você pode simplesmente falar assim: eu vou fazer uma respiração profunda antes de comer. Pode ser de uma refeição só ou de todas. Então, assim, você vai se comprometer em pelo menos uma refeição. Antes de comer, você vai respirar fundo. Então, você vai sentar lá na cadeira, vai olhar para a comida. Você pode fazer de olhos abertos ou olhos fechados, vai fazer uma respiração completa. Então, você vai inspirar pelo nariz profundamente e expirar o ar pela boca também devagar. Uma outra dica também é de, pelo menos em uma dessas refeições, você começar a praticar por nem que seja por 1 minuto ou até menos, dá para você fazer em menos tempo do que em 1 minuto, você começar a perceber a sua saciedade. Então, quando você estiver ali no meio da refeição, você para, você respira fundo e se observa, e vê se você está satisfeita. Então você vai sentindo: "Eu ainda estou com fome?". Você pergunta para si mesmo: "Eu ainda estou com fome?". Comer é uma das formas mais simples que eu vi, que eu encontro de você voltar para o presente. Porque são vários convites ao longo do dia, seja pelo menos 3, em que você pode voltar ao presente, a se conectar com aquilo que está acontecendo naquele momento. E você não precisa fazer isso perfeitamente, muito menos o tempo inteiro. É só quando possível, sempre quando for possível, você voltar a sua atenção para a comida. Cuidar de como você come é cuidar de você, sem cobrança, sem regra, sem culpa.
e principalmente com gentileza. Nos próximos vídeos dessa playlist, nós vamos levar a atenção plena para o trabalho, que é super importante, onde a gente passa a maior parte do nosso dia. E também eu fiz uma visita recente ao Zoológico de São Paulo e vocês vão ver como você pode aplicar essa atenção plena até em lugares que você fala: nossa, como eu vou aplicar aqui? Parece impossível, porque é muita gente, é muita coisa. E sim, é possível. Então, se você não quer perder os próximos vídeos, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque essa playlist está apenas começando, tem muito conteúdo vindo aí. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou dele, eu já vou pedir para você deixar o seu like. Isso ajuda muito esse vídeo a chegar em mais pessoas que se interessam pelos mesmos temas que você e também ajuda a divulgar esse canal, porque eu não tenho nenhuma equipe que faz nada aqui por mim, então quem grava sou eu, quem edita sou eu, quem posta sou eu, e qualquer ajuda aqui é muito bem-vinda, agradeço muito. Lembrando que se você ainda é novo por aqui, se você ainda é novo no yoga, você quer começar a praticar yoga, eu vou deixar aqui em cima o card da playlist de yoga para iniciantes para você começar a ver como é o yoga e começar a prática. E também para quem quer iniciar a sua jornada na meditação, eu também tenho uma playlist aqui no canal só sobre meditação guiada. Então você pode acessar os vídeos e meditar a hora que você quiser, quando você quiser. Eu vou deixar o card aqui em cima dos dois lados que vai aparecer. E lembrando que se você quiser aprofundar a sua prática do mindfulness, a prática do yoga, a prática de meditação, eu ofereço aulas todas as semanas, às sextas-feiras, às 17h30. São aulas online, lá no site, via plataforma Zoom. E todo primeiro sábado do mês eu ofereço uma aula aberta gratuita também, geralmente sábado de manhã. Mais um aviso pequenininho aqui, é importante lembrar que as vagas dessas aulas são limitadas. Então, se vocês tiverem interesse, quiser saber mais sobre disponibilidade, agendamento, pacotes e todo o resto, eu vou deixar o link aqui na descrição e o QR Code que vai aparecer em um dos lados aqui na tela. Muito obrigada para quem chegou até aqui. Nos vemos na próxima e lembre-se, seja gentil consigo mesmo.